Muito bem, irmãos. Em Mateus 24, nós temos o conhecido Sermão da Montanha. O Sermão Profético. Né? Jesus já próximo dos dias dele oferecer o seu sacrifício, o sacrifício de si mesmo, ele entra no templo e, saindo do templo, seus discípulos elogiam a glória e a grandeza daquelas construções para ele, e ele começa citando aquela célebre frase: não vedes tudo isso? Eis que eu vos digo, não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Então, eu quero estar refletindo nesse momento em que estamos vendo, cumprindo-se as palavras do Senhor, predita para o nosso tempo, terremotos, maremotos, o grande maremoto de 2004, seguido depois pelo grande maremoto que atingiu o Japão, causando grandes destruições, atingindo uma usina nuclear, as guerras, por fim o grande terremoto que atingiu parte da Síria, a Turquia, causando muitas mortes, e agora a ameaça de guerra em todas as partes do mundo, paralelamente as pandemias, as doenças surgindo a todo instante. Pois bem, então aqui em 24, eu quero começar falando para tentar ajudar os irmãos, na medida das minhas possibilidades, a desfazer uma grande confusão que foi a construção e a colocação das palavras de Yeshua em Mateus 24 dentro da gaiola do fim do mundo. Vamos chamar assim. Tudo aqui é fim do mundo. Então, eu quero estar lendo alguns versículos, eu vou estar tentando ser bem sucinto para que não me demore muito, mas não abrindo mão de dizer o que é importante. E estando, verso 3, Mateus 24, assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos, quando serão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Messias, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai e não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes, terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são princípios de dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados, trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, mas aqueles que perseverar até o fim será salvo. Vamos refletir aqui nesse texto, nesse trecho. Nós lemos aqui do versículo 3 até o versículo 13. Nós lemos 10 versículos. Primeiro problema que nós temos aqui com os crentes do século 20 e 21. Que sinal haverá dessas coisas e do fim do mundo? É a tradução das palavras dos discípulos. O que os discípulos estão perguntando a Yeshua? Vamos dar rapidamente uma olhada em Marcos 13 e vamos ver como que certas expressões que Mateus coloca e os tradutores traduzem da forma que traduzem, e Marcos não coloca e os tradutores traduzem da forma que fazem a tradução. E saindo ele do templo, Marcos capítulo 13, disse-lhe um dos seus discípulos: mestre, olha que pedras e que edifício.
E respondendo, Jesus disse-lhe: Vês estes grandes edifícios? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. E assentando-se ele no monte das oliveiras, que dá de frente para o templo, Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular: Dize-nos, quando serão estas coisas? E que sinal haverá quando todas elas estiverem para se cumprir? Onde está o fim do mundo? Não aparece. E Jesus, respondendo-lhes, começou a dizer: Olhai que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Messias, e enganarão a muitos. E quando ouvirdes de guerras e de rumores de guerras, não vos perturbeis, porque assim deve acontecer, mas ainda não será o fim. Porque se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá terremotos em diversos lugares, e haverá fomes, e isto será o princípio de dores. Mas olhai por vós mesmos, porque vos entregarão aos concílios e às sinagogas, e sereis açoitados, e sereis apresentados ante os presidentes e reis por amor de mim, para lhes servir de testemunho. Mas importa que o evangelho seja primeiramente pregado entre todas as gentes. Quando, pois, vos conduzirem para vos entregarem, não estejais solícitos de antemão pelo que haveis de dizer, mas o que vos for dado naquela hora, isto falai, porque não sois vós os que falais, mas o Espírito do Santo que falará por vós. Então nós podemos perceber aqui que Yeshua começa dizendo aos seus discípulos o que ele sabia que estaria para acontecer e a partir do agravamento de 40 anos depois. Por volta do ano 50, do ano 60, portanto 20 ou 30 anos depois da sua ascensão aos céus, da sua saída da terra, Israel começa a ter muitos grupos de rebeldes, de subversivos, e esses subversivos começam a ganhar adesão popular, e então o clima começa a ficar ruim entre Israel e Roma. Na esfera política também, algumas das autoridades já não mais satisfeitas com a exploração romana. Então, Roma começa a enviar tropas mais fortes, começa a colocar efetivos mais fortes em Israel. Então, o que Yeshua está dizendo, deixa eu marcar Marcos aqui, se eu precisar eu não fico desfolhando Bíblia, que é tanto papel. Então, Yeshua começa falando do que vai acontecer em Israel, do que vai acontecer com Israel, desde o começo até o fim da existência do Israel teocrático, do Israel que Deus prometeu fisicamente a Abraão. E nós vamos estar vendo isso em toda a sua tipologia, em todas as figuras espaciais que são colocadas por Yeshua no seu discurso, que é um discurso apocalíptico. E nós temos que atentar para este fato, as dificuldades que esse tipo de texto traz para o homem do século XXI, para o crente, que não recebe esse tipo de ensino, que não ouve muito esse tipo de pregação. Então nós temos aqui em Mateus a pergunta dos discípulos: como vai acontecer isso? Que sinal haverá? Que sinal o Senhor nos dá para nós sabermos? Então o Senhor começa a dizer para eles que surgiriam falsos messias, muitos falsos messias, e eles causariam escândalos, e esses escândalos agiriam sobre as pessoas fracas na fé. Seria anunciado que o Messias estaria aqui, estaria ali, né? Verso 10. Neste tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão, se odiarão, né? Então, ele segue: e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos, e a iniquidade se multiplicará de tal forma em Israel que o amor de muitos esfriará. E aqui
nós devemos fazer uma pausa. Nós devemos fazer uma pausa, porque o discurso apocalíptico, ele é complexo, ele é um discurso totalmente diferenciado. Por isso que muitos dos livros apocalípticos que existem do povo hebreu não foi colocado, não foi incluído no cânon. Hoje estão sendo lançados mão para poder trazer estudos, comparando o apocalipse canônico, o nosso apocalipse, com outros apocalipses, mas esses não foram incluídos no cânon, até por falta de compreensão de uma igreja romana, que é quem praticamente forma esse cânon como nós temos nas nossas mãos, e pouco ou nenhum conhecimento tinha, e revelação zero, né? E nós vamos estar vendo isso nas figuras segundo o nosso entendimento, que poderá ser julgado, avaliado pelos que assistirem esse vídeo. Então, em Marcos 13, nós devemos atentar para o fato de que ali Marcos destaca com mais precisão, ele enxuga mais as palavras do Senhor se referindo ao que estava para acontecer, pois nos dias de Yeshua, o clima já não era perfeito entre Israel e Roma. E lá, a partir do verso 15, ele vai continuar. Ele vai continuar falando, lançando mão da profecia de Daniel. Quando, pois, virdes a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê, entenda. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. E o que estiver sobre o telhado, não desça para tirar alguma coisa de sua casa. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar seus vestidos. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Então, como o discurso é apocalíptico, estaria o Senhor falando de mulheres grávidas, o que é pertinente, pois em situações de guerra com uma nação, e quando há invasão, ou seja, quando o meu país está em uma posição fragilizada e os inimigos estão invadindo a nossa terra, as moças, as recém-casadas, que estão com filhos pequenos e que estão grávidas, têm maior dificuldade para fugir, para se esconder, para se abrigar e para se proteger do invasor, que vem sempre com aquele instinto de crueldade, né, do que outras pessoas. Mas também pode ser uma referência à religião como tendo como tipo a mulher. A mulher é um tipo de religião. Então, uma mulher grávida é aquela que está gestando, é a religião que está produzindo, é a crença ou a fé que está produzindo novos filhos ou um novo filho. A que amamenta é aquela que já está passando com os seus adeptos novos pelo processo de iniciação. Então, temos que tomar cuidado com esse jogo de palavras que esse tipo de texto nos coloca diante de nós. E, às vezes, nós temos que fazer a opção, né? Ai das grávidas e das que amamentarem. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. Vejam, o inverno é uma estação, é um período longo, né? Fugir durante o inverno é ter uma estação inteira com vários dias para uma fuga. Agora, o sábado já é um período, nem no Israel daqueles dias, de 12 horas. O Shabat começava sempre às sextas-feiras, no pôr do sol. Então, esse jogo de palavras, temos que tomar cuidado, porque é um terreno delicado para nós pisarmos. Porque haverá, então, uma grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora. Ele diz, até agora, não diz até naquele tempo.
Então, isso é um ponto para sustentar a minha opinião de que ele está falando de situações que vão se dar dentro dos dias de vida daquela geração, daquelas pessoas. Ele não diz naquele tempo. Será um tempo de angústia, de aflição, que nunca houve no mundo, até aquele tempo em que isso vier a acontecer. Não, ele não diz assim, ele diz que não até agora, né? Nem tampouco há de haver. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Nenhuma carne, o hebraico bassar, né? Bassar é o hebraico para carne, que é uma referência que geralmente, tanto nas palavras de Yeshua como nas palavras dos apóstolos e Paulo em particular, é uma referência sempre à raça dos hebreus, aos judeus, e não a qualquer outro tipo de pessoas. Então, aqui nós temos todo um discurso que nos faz entender que o Mashiach, respondendo à pergunta dos seus discípulos, está falando sobre o seu tempo. E nós sabemos, lendo os livros de história, nós sabemos que depois daqueles dias, até pegando como que surfando na onda, né, dos dias de Yeshua, o Filho de Deus, surgiram outros até com um nome homônimos a ele. Então ele vai dizer aqui, porque surgirão falsos messias e falsos profetas e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível for, enganariam até os eleitos, os escolhidos. Eis que eu vos tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiam. Eis que ele está no interior da casa, não creiais, não creiais. Ele usa aqui o verbo, né? O verbo amuná, né? Amém, aman, né? De onde vem a nossa palavra amém. Ele usa esse verbo no imperfeito, do refil, na segunda pessoa do plural. Não creiam vocês aí, não creiam nisso. E em seguida ele diz, porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem. Ou seja, quando eu vier, não precisará ninguém mandar recado, escrever bilhetinho, né? Hoje seria ligar, telefonar. Todos verão. Por quê? Porque ele vai ser como um relâmpago que rasga os céus de uma extremidade até a outra. Todos os seres humanos perceberão. E ele faz essa advertência, né? Ele faz essa advertência. Tem aqui a questão dos abutres, aonde estiver o corpo, algumas traduções traduzem cadáver, né? Então, nós temos que tomar cuidado, porque a palavra, no hebraico aqui, eu uso a peshita, eu sempre consulto o hebraico da peshita. Às vezes posso perguntar alguma coisa no texto do Novo Testamento interlinear grego-português, mas aqui no hebraico ele teria usado a palavra guf, que é pessoa, não é um cadáver, não é uma pessoa morta. Aonde estiver o corpo, a pessoa, o corpo, a estrutura, a organização, o que isso nos leva a entender? Que Roma buscaria aonde estivessem os judeus e, posteriormente, os judeus messiânicos, os seguidores do Mashiach, como eram conhecidos, os nazarenos, né? Os messiânicos, os do caminho, né? E agora, a partir do verso 29, nós vamos aumentar aqui algumas questões importantes para os nossos dias, né? As figuras apocalípticas que o Senhor usa. E é importante nós olharmos para isso e vermos do que o Senhor está falando e que eles entenderam muito bem, né? E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz. E aí, Enoque?
Como é que você entende isso aí? Olha, eu vou sempre buscar nas Escrituras uma possível explicação para um texto que é difícil para os especialistas, para os eruditos, para os doutores, que dirá para o Enoque. Então, eu quero crer que o sol aqui é uma figura, uma metáfora para Israel e para a sua doutrina, né? Para Israel, né? Nós sabemos que o céu, e eu chamo a atenção que o Senhor usa esta palavra no singular e no plural. E eu vou dar aqui a minha explicação e fica a critério dos irmãos entenderem assim ou pesquisarem melhor, né? O sol a gente vê ele como uma figura no Antigo Testamento de Israel, como do Deus de Israel. O Senhor alega para o seu povo pecador que ele constituiu Israel, que ele formou Israel para que Israel fosse uma nação de reino e sacerdócio para os outros povos, né? Nós conhecemos esta passagem, Pedro lança a mão dela e repete para dizer que ela é a concretização final, máxima, na comunidade, no que nós chamamos de igreja de Yeshua, do Senhor Jesus. Então, nós temos aqui, por exemplo, nós vamos estar vendo alguns textos que falam sobre a questão do sol. Mas eu quero chamar a atenção para o fato de que no Antigo Testamento nós temos, primeiramente, aquela passagem de Gênesis 37, os sonhos de José. Vamos ver o que José sonhou no seu segundo sonho. José sonhou e disse ele, Gênesis 37, 9, e sonhou ainda outro sonho, e contou aos seus irmãos, e disse, eis que ainda sonhei um sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E aí os irmãos reclamaram com Israel, o pai deles, e Israel chegou para José e disse, verso 10, parte B, e que isso, menino? Que sonho é esse que você teve? Quer dizer que, porventura, viremos eu e tua mãe e teus irmãos a nos inclinarmos perante ti na terra? Que negócio é esse? Então, a gente vê aqui a figura de Israel, e nós sabemos que Israel está entre os patriarcas, fundadores do povo hebreu, do povo, hoje povo judeu, né? Então, nós podemos perceber aqui que Israel se reconhece e reconhece a sua esposa, nesse momento, Lia, porque Raquel já havia falecido, e a mãe de José é Raquel, mas Lia, como segunda esposa, legítima esposa legalmente reconhecida pelos homens e por Deus, como esposa de Israel, ocupava naquele momento o papel da mãe de José, e Israel diz, tu está querendo dizer que eu e tua mãe e teus irmãos, os irmãos são simbolizados nas estrelas, não é mesmo? Nas estrelas, 11 estrelas. E nós sabemos que os cabeças das tribos de Israel, eles têm um significado espiritual. Repousa sobre eles uma certa autoridade, um certo status de doutrinação e de domínio e de influência espiritual. A gente vai confirmar isso se quiser. Depois, lá no Apocalipse, você pode procurar as 12 portas, os fundamentos, tem o nome dos 12 patriarcas. Então, a gente vai vendo que nós estamos tentando caminhar dentro das Escrituras.
e não dar asas à nossa imaginação somente. Depois nós temos também, eu vou adiantar aqui, o livro de Ruth. Vamos ver aqui se a gente consegue achar o livro de Ruth. Achei. Ruth 4:11, né? 4:11. Mas em Ruth é mais sobre a lua. E todo o povo que estava à porta, Ruth 4:11, e os anciãos disseram: somos testemunhas, o Senhor faça a esta mulher que entra na tua casa, como a Raquel e como a Lia, que ambas edificaram a casa de Israel, e Ade já valorosamente em Efrata, e faze-te nome afamado em Belém. Então a gente vê aqui a pessoa de Raquel como uma tipificação espiritual de Israel, né? A matriarca do povo hebreu, não é mesmo? Em Mateus 2:11, nós estaremos vendo depois que isso se confirma na própria descrição da palavra. Mas o que nós queremos ver ainda é a questão da figura do sol. Ele diz: o sol não dará a sua luz, né? O sol não dará a sua luz. Naqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Então, o sol, a lua e as estrelas cairão do céu, no singular, e as potências dos céus serão abaladas. Nós vamos ter que nos restringir para não irmos lá para o ano 300, 400, a guerra, o levante das nações da África, o poderio da igreja em Cartago e Roma ter que se confrontar de novo, a catástrofe de Pompeia, cumprindo-se totalmente as palavras do Machia naqueles dias ainda, naquela era ainda. E a partir dali, eventos vão dar conta de uma mudança de era, e então entender-se-á que houve um mundo que passou e um novo mundo que surge. E o divisor de águas nisso aí é o Machia, é o meu rei, o meu amado Senhor. Então, seguindo em frente, ele diz: e as estrelas, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas dos céus cairão, do céu, e as potências dos céus, aí no plural, serão abaladas. Então, vamos ver. Nós já falamos do sol. Do sol, ainda temos aqui em Apocalipse. Esse trabalho todo para quê? Para nós falarmos com coerência, porque vivemos um dia aí dias conturbados, com ameaças de guerra mundial, com ameaças de encebando uma guerra mundial, concomitantemente ou logo em seguida a uma guerra nuclear. E existe aquele boato em que eu particularmente não creio, de um evento de extinção por uso de armas nucleares, porque isso faria com que a Bíblia não cumprisse coisas que ela diz e que se cumprisse coisas que a Bíblia nega, que é o homem ter poder para destruir a criação de Deus. Não é mesmo? Em Apocalipse 1, eu anotei aqui Apocalipse 1:16, João diz que na sua visão, vendo agora o Cordeiro Divino, Deus que se fez homem, ele diz: à sua destra vi 7 estrelas, olha, e na sua boca saiu uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto, olha aqui o sol de novo aparecendo, olha, Deus aqui, como eu disse, Israel no Antigo Testamento e Deus, eles são tipificados, o tipo deles é o sol, como o sol na sua força resplandecia. Também tem em Apocalipse 6:12,
Apocalipse 6,12 diz: e havendo aberto o anjo o sexto selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como saco de silício, e a lua tornou-se como sangue. Aqui em Apocalipse 6,12, eu chamo, e vou deixar rapidamente essa passagem, eu só chamo a atenção de que João, na sua revelação, ele mostra em uma mesma ideia, em um mesmo pensamento, uma questão celestial e uma questão terrena, como se estivessem todas no mesmo plano. Ele fala de um grande terremoto, e que parece que o terremoto que acontece aqui no mundo tem relação direta com o escurecimento da estrela, o que nós sabemos que não pode acontecer, e com a lua se converter em sangue. Nós sabemos que a partir da destruição final de Jerusalém, de Israel, em 130, a destruição final em 130, a dispersão dos judeus por toda parte do mundo, o território de Israel ficou abandonado, ficou deserto. Mas ainda antes que isso acontecesse, houve muita morte, houve muito derramamento de sangue. Israel, a lua foi banhada de sangue, muito sangue foi derramado. E o sol, o evangelho, o Messias, ficou ofuscado, ficou apagado por causa das múltiplas doutrinas que surgiram e, por fim, o surgimento da falsa religião que cumpriu o bicho, o monstro indescritível de Daniel, um monstro que causaria destruição e avassalaria o mundo, tanto no aspecto físico, militar, como no aspecto espiritual. Então, o surgimento do poderio romano como religião, a Igreja Romana, tira o homem, tira o varão de Deus, o Messias, e coloca uma divindade feminina. O sol é ofuscado. O sol é ofuscado. Fica aqui essas possibilidades para os irmãos refletirem. Vamos prosseguir. O tremor de terra. Então, nós vimos aí que a lua simboliza a matriarca de Israel, que também vai simbolizar Israel. Né? Nós temos a confirmação disso lá em Mateus capítulo 2, quando Herodes, irritado, furioso, irado, aliás, quem mais está irado ali é Satanás, que está encarnado nele, né? Porque, esperançoso de achar o menino Jesus para matar, ele então, vendo que os magos foram embora e não voltaram para dizer aonde Maria estava com seu filho, ele dá ordem para que tropas romanas saiam por todo Israel e principalmente por Belém, por toda Belém de Judá, cortando crianças ao meio pela espada. Todos os meninos de 2 anos para baixo. Mateus capítulo 2, verso 18, diz assim: em Ramá se ouviu uma voz, lamentação, choro e grande pranto. Raquel chorando os seus filhos e não querendo ser consolada, porque já não existe. Então, nós vemos aqui Raquel ligada estritamente a Belém de Judá, que é a cidade profetizada de onde viria o Mashiach, e essa profecia se cumpre. E ela não só como o tipo de Israel, mas o tipo do Israel espiritual. Então, nós estamos vendo aqui a comparação da Raquel, a lua, com Israel. Tipos, figuras, que a prática do escrito apocalíptico vai lançar muito mão disso, e também de outras figuras, de feras, de mitos
do Antigo Oriente, inclusive do próprio Israel. A gente vai encontrar isso lá no livro de Apocalipse. E as estrelas do céu, né? As estrelas do céu. Vamos voltar lá para Mateus 24. E as potências dos céus serão abaladas. Nós sabemos que a partir do ano 190, do ano 200, o Império Romano começou a sofrer crise. A invasão de bárbaros, que eles chamam de invasão, né? A imigração de pessoas vindo de toda parte do mundo, do continente, querendo habitar na grande cidade evoluída, né? Tal como acontece hoje com os Estados Unidos, se me permitem a má comparação. Então, isso gerou uma crise econômica, gerou uma crise religiosa em Israel, e aí povos começaram a querer se levantar contra o império. Então, nós podemos perceber assim que o conceito de céus, já abrangendo não o território de Israel, não o território de Israel especificamente, aonde geralmente se fala em céu, né? Se fala em céu, mas céus se referindo a um abalo que seria em todas as nações, em todo o mundo conhecido ou chamado mundo civilizado. E assim nós temos aqui, e quando nós pegamos esse discurso e trazemos ele, porque ele tem um duplo cumprimento, né? Para o fim dos dias, ele diz: em seguida a estes fatos aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. No céu. Então, nós podemos perceber que, como já tem acontecido, né? Já começou a acontecer. Muitos se levantam como apóstolos, outros já se intitulam e há público, há auditório para eles, patriarcas, né? Daqui a pouco eles vão começar a perceber que eles têm poderes sobrenaturais e vão começar a se declarar Messias, Cristos, como é comum conhecer, né? Então, em Mateus 24, do 29 ao 35, nós temos aqui essa diferença. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz e as estrelas cairão dos céus. Essas estrelas, irmãos, eu entendo, como nós já vimos ali em Apocalipse, quando o Senhor começa a esclarecer a visão para João, e ele diz: as 7 estrelas são os 7 anjos das 7 igrejas da Ásia, as quais eu vou escrever por tuas mãos e enviar a ela a minha palavra. Então, se estrelas são anjo, aí há a questão de quem entenda anjo como pastor, e há quem entenda anjo como ser espiritual responsável pela região, pela cidade, porque precisamos entender que a igreja é una. A igreja do Senhor era a igreja que estava em Roma, a igreja que estava em Éfeso, a igreja que estava em Tiatira. É a mesma igreja que tinha a comunidade, é uma só. Lembrando aquela palavra que Yeshua diz a Pedro, sobre esta pedra, sobre esta declaração, esta afirmação, sobre este fundamento, vamos usar a palavra mais exata, sobre este fundamento que você declarou, eu edificarei a minha comunidade, o meu povo. A palavra que é grega, eclesia, não tem um sinônimo específico e exato no hebraico. O mais próximo do hebraico seria sinagoga, mas não é essa palavra que Yeshua usa. Ele faz referência a pessoas,
a um corpo formado por pessoas, né? E nós sabemos que isso é verdadeiro. Paulo é o teólogo que muito fala do corpo do Senhor como um corpo de pessoas, onde cada crente é um membro desse corpo, não é mesmo? Então, essas estrelas podem ser entendidas como seres espirituais, como os pastores responsáveis pela comunidade em Éfeso, pela comunidade em Tiatira, pela comunidade em Esmina, pela comunidade em Filadélfia, pela comunidade em Laodiceia, né? Então, nós temos aqui esse entendimento. E céus, como nós já falamos, né? Ele fala aqui, né? Céus, eu tô com a pechita aqui aberta, né? 24, 35. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Veja, seguindo esse raciocínio que eu trouxe, ele não diz os céus, ele diz o céu. Ele está fazendo uma referência ao poder levantado por Deus e dado a Israel. A Israel como uma nação teocrática, como uma nação forte, um povo forte, que tinha e que tem o Deus como seu Senhor, como sua luz, como aquele de onde emana toda a doutrina e todo o conhecimento e o caminho da vida, o caminho da verdade da vida. Mas chega o momento em que Israel é cortado para que outro ramo seja enxertado na raiz de Israel. Isso a gente vê lá em Romanos, né? Então o Senhor aqui dizendo, ele fala, passará o céu e a terra, né? Hashamai ve haaretz. Hashamai ve haaretz. Passará o céu e a terra. Céu é uma palavra, me ajuda aí, Morésio, é dual, né? O plural e o singular se pronunciam da mesma forma. Só no português há o sinal, a marca do plural no S, mas no hebraico não. Shamaim, céu, céus, né? O tradutor é que vai saber que aqui ele tem que colocar no singular. O céu, não os céus, e a terra, estou falando em Mateus 24, 35, passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Então, o judaísmo entra em colapso e mergulha na escuridão e chega até por um período longo ao esquecimento em termos mundiais. Mas o evangelho do reino segue, apesar de todas as tentativas da adulteração das escrituras, apesar de toda a tentativa de destruição das escrituras, como a gente conhece que o próprio Império Romano, no início, tenta, dando prêmios para quem entregasse livros sagrados da nova aliança para ser queimados em praça pública. Nós já falamos sobre isso, nós temos vídeos falando sobre isso, né? Então, o dragão, o grande dragão se levanta para tentar destruir, mas ele é poderoso. A palavra dele não passa, porque a palavra dele é viva, ele é a própria palavra. Diz João, no princípio era a palavra, e Deus era a palavra. No princípio era a palavra, e Deus é a palavra, era a palavra. Então, a palavra e Deus são uma e a mesma pessoa, como nós estaremos vendo no finalzinho, já aqui, em Apocalipse 21 e 22. Então, nós vemos aqui
a profecia do Senhor, como que nós não podemos ler isso conforme se lê no Brasil, pegando um texto como se lê uma carta e lendo a primeira linha, a segunda linha, a terceira linha, primeiro vem isso, depois vem isso, terceiro vem aquilo, quarto vem aquilo, quinto vem aquilo. Não, às vezes nós precisamos entender que o Apocalipse requer essa técnica de que uma declaração feita mais adiante no texto está relacionada ao que foi falado anteriormente a respeito de uma outra figura, de uma outra pessoa ou de uma outra situação. Ok? Ok? Melhor do que isso, só a gente dando estudo. Então, em Apocalipse 21, para finalizar, e aí nós vamos para as considerações finais, em Apocalipse 21, sim. E a prova de que Israel passa, de que esse ofuscamento a que eu me referi, ele passa. Nós temos aqui em Apocalipse 11, né? Apocalipse 12:1, ele ainda fala: e viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, sim, a figura, né? A tipologia, o Israel, que é simbolizado, tipificado na Raquel, né? E ele, portanto, é a igreja eterna, né? O Israel espiritual, que é quem vai produzir o Filho de Deus, o Filho espiritual. E na visão, João tem aqui, em Apocalipse 12, e viu-se um grande sinal no céu. Uma mulher vestida do sol, olha bem, a mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés. E uma coroa de 12 estrelas. Alguma dúvida de que a mulher é a igreja? Alguma dúvida de que o sol é Deus? Alguma dúvida de que as 12 estrelas são os 12 patriarcas e os 12 apóstolos? Creio que nenhuma dúvida. Mas o Israel físico, ele vai sofrer por causa da sua rejeição final ao plano de Deus. O sol terá até a sua ofuscação, porque se aonde nasce o Deus encarnado, o Deus homem, o povo rejeita, essa rejeição, como o autor de Hebreus fala no capítulo 5 e 6 da sua epístola, né? Paulo fala, não há mais esperança. Então, aqui em Apocalipse 11, João recebe a revelação de que vai se levantar 2 testemunhas no fim dos tempos. E essas testemunhas vão profetizar. E quando acabarem, Apocalipse 11, 7, e quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra e os vencerá e os matará. E jazerão os seus corpos mortos na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o seu Senhor também foi crucificado. Que espiritualmente se chama Sodoma. Por que Sodoma? O que é Sodoma? O que significa Sodoma? Sodoma é o lugar tão pernicioso, tão maligno, mas tão maligno, tão extremamente, profundamente maligno, que Deus fez chover fogo e consumiu e não deixou nada, nem vestígios para se encontrar, para se saber alguma coisa da cultura sodomita, a não ser a fama que ficou, cujo nome já diz por si mesmo, sodomia, né? E Egito, simbolizando o Israel que se lançou no mundo, que abandonou totalmente o plano de Deus para se tornar aquilo que simbolizou toda a oposição ao plano de Deus, toda
toda oposição ao desejo de Deus e ao projeto de Deus de criar o seu povo e de formar o plano de salvação da raça humana. Espiritualmente se chama Sodoma e Egito, e para que não fique nenhuma dúvida, aonde o seu Senhor foi crucificado. Então nós vamos vendo que o livro de Mateus, ele precisa ser respaldado pelas figuras que nele se encontram no discurso apocalíptico de Jesus, trabalhando-se com figuras que estão na Bíblia, na própria Bíblia. E por fim, nós vamos ver que o sol passa, a lua se escurece, o Israel e todo o seu simbolismo nacional e toda a sua figura nacionalista cai em descaso espiritual, perde todo o valor. E nós vamos ver que, projetando-se para a nova criação, não tem mais lâmpada, não tem mais o sol, não tem mais a lua. Nós vamos perceber que agora, no final do Apocalipse, João começa a falar em uma visão toda no horizontal. O aspecto vertical é tirado, né? Eu botei aqui Apocalipse 21, do 22 e diante, falando da Nova Jerusalém. E nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso, e o Cordeiro. E a cidade não necessita de sol, olha aí, nem de lua, olha aí, para que nela resplandeçam. Não vai haver necessidade de influência doutrinária. E nós vamos ver a continuidade do que eu estou afirmando na sequência do texto. Porque a glória de Deus a tem iluminado, ou seja, é o próprio Deus. E o Cordeiro é a sua lâmpada, ou seja, ninguém precisará carregar a luz doutrinária, a luz do ensinamento, porque o próprio ensinamento estará conosco. E as nações andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória, a sua honra, a sua glória e a sua honra. E as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite. E a ela trarão a glória e a honra das nações, e não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. No meio da sua praça, 22:2, de uma e de outra banda do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E ele segue. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Não deveria ser os servirão? Está falando de dois, de Cordeiro de Deus, mas nós vamos percebendo que não é dois, é um só. É um só. Porque no fim de tudo, aleluia, Deus assume a natureza humana. E nós estaremos com Deus como eu estou com a minha esposa, como você está com seus irmãos. E verão o seu rosto, e nas suas testas estará o seu nome. Não é os seus nomes, é o seu nome. É sempre falando como se tivesse duas figuras, ou seja, um ser e uma figura, mas apenas um ser. Um ser e uma figura, mas apenas um ser. Até o momento em que a figura se funde com o ser. E nós não temos mais outro a não ser o próprio Deus. E ali não haverá mais noite, não necessitarão de lâmpada nem de luz do sol. Olha, o sol se foi. Se foi Israel, se foi a pregação, se foi tudo, o evangelho passou, não precisa mais ninguém ensinar ninguém. Porque agora Deus está com a gente, Deus está andando, Deus os ilumina e reinarão para todo sempre. 1 Coríntios, para finalizar, 1 Coríntios 15. 1 Coríntios 15. Por quê?
Verso 27, todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés, mas quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro está, Jesus, estão sujeitas debaixo do pé de Jesus, de Yeshua. Claro está que se excetua aquele que lhe sujeitou todas as coisas. O eterno sobre o homem. Yeshua aqui é o homem. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Yeshua, o mesmo Filho, se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Expliquei Apocalipse 22. Que maravilha, glória a Deus. Então vamos voltar para nosso texto de origem, que é Mateus 24. E precisamos caminhar por essas figuras de linguagem e mostrar que a Bíblia explica a Bíblia. Não fiquem assustados, vai vir guerras, vai vir fome, vão vir novas pandemias. Mas aquele que está selado com o selo de Deus não deve temer. O evangelho será proibido e quem for apanhado por um policial, por uma autoridade ou for denunciado pregando a palavra de Deus, vai ser levado à presença de um juiz civil e de um juiz federal. E vai falar porque vai ser o Espírito do Santo que estará falando através dele. Porque isso se cumpriu nos dias dos apóstolos e nos dias pós-apostólicos. E vai ter o seu cumprimento final, como nós lemos aqui em Mateus, do 24 até o 25. E seguindo ainda no capítulo 25, na parábola das virgens, que fala sobre lâmpadas, que nós não vamos falar sobre isso. Escrevemos, mas não dá tempo. Eu quero que a mensagem seja assistida por inteiro. Então, nós temos aqui a afirmação de que o Sol, o Senhor, ou o seu Evangelho, que é quem revela o Senhor, foi por um tempo chamado a Idade das Trevas, ofuscado. No seu lugar foi colocada uma divindade feminina, uma deusa, que em Apocalipse é chamada de a Grande Meretriz, que é a religião e sua respectiva divindade. Mas, por fim, a luz resplandecerá. Em Apocalipse, eu não sei se em Apocalipse 14, 6, Apocalipse tem algumas passagens que me marcam muito, em que diz que um mensageiro voando pelo céu, proclamando o Evangelho eterno. E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o Evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra e a toda nação, e tribo, e língua, e povo. Então, a gente fala bastante aqui dos problemas nas Bíblias, mas não se assusta não, irmãos. Se assusta não. Porque Deus tem suas armas. E ele está trabalhando no único plano. Não tem plano B não, irmãos. Não tem plano B não. O plano dele é um só. Está tudo sob controle. Fica tranquila. Eu é que sou bobão, medroso, me assusto, me indigno, né? Comprei lá a Bíblia, que dizia que Zípora circuncidou Gerson e jogou a pele, encostou a pele na genitália de Moisés. E no texto hebraico diz que ela lançou nos pés de Moisés. E eu fico todo indignado, como é que pode fazerem isso? Mas não tem importância não. Porque no final de tudo, nós não vamos mais depender de ensinamento nenhum, porque o próprio Deus estará com a gente e a gente vai ver Ele com os nossos olhos físicos, como Apocalipse promete. E eu não só creio, eu tenho certeza. Ainda que passem o céu e a terra, e eles passaram o céu, Israel, Haaretz, a terra, quando nas Escrituras
é usada essa expressão, Aretz, via de regra, uma referência à terra de Israel e não a outra terra. Então, o Israel de Deus passou. O Israel que está aí, ele só não cai totalmente fora do plano eterno de Deus, porque Deus tem seus eleitos ali, como Paulo profetizou em Romanos. Deus tem seus eleitos ali. E nós estamos vendo aí movimentos acontecendo de jovens judeus se convertendo ao Mashiach, reconhecendo o Mashiach, Yeshua, reconhecendo que eles fizeram uma tremenda bobagem, mas a palavra vai se cumprir. A palavra vai se cumprir. E eu espero novos céus e uma nova terra. Amém? Então, os irmãos reflitam sobre esse texto e suas figuras de linguagem, que é usado aqui. Quando o Senhor fala sobre os sinais que aparecerão no céu e as potências do céu serem abaladas, e as potências dos céus estão sendo abaladas, né? Muitos países estão assustados, né? Porque eles não têm quem se apegar. Não há nada acima deles. Não há em quem se agarrar. Porque foram derrubados os poderes, as potestades que estão sujeitas ao Mashiach. Foram lançadas por terra. Porque o Eterno está sacudindo, está abalando. Mas nós permanecemos firmes, não dependendo do mundo, não dependendo das religiões, mas nos baseando na palavra, lendo a palavra, sempre que possível, a palavra pela palavra, para que a gente não incorra em desvarios. Shalom.